Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, último dia de oitavas de final da Copa do Mundo. E a primeira partida de hoje é entre Marrocos e Espanha, Espanha e Marrocos. E a gente vai fazer análise desse jogo, né, do que vai acontecer, o que pode acontecer, o que deve acontecer nesse jogo. E é óbvio, colocar os destaques, colocar a parte estatística, tudo isso que a gente vem trazendo aqui nessa cobertura de Copa do Mundo 2022 no Catar. Antes da gente começar, para valer o vídeo, vou pedir para vocês a curtida, vou pedir para vocês também que vocês deixem o comentário de vocês aqui, o que vocês acham que pode melhorar no canal, o que vocês querem ver depois da Copa do Mundo também. Já está em reta final de Copa do Mundo, então, por favor, deixa o seu comentário aqui também do que vocês querem ver daqui para frente. Sempre muito importante ouvir vocês. Para além disso, fez tudo isso, deixou o comentário? Compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no NS Soccer e nessa comunidade que a gente vem formando. Eu e você, você e eu aí do outro lado. A gente vem formando essa comunidade gostosa do futebol para trocar uma ideia. Combinado? Então, a gente vai para a vinheta e na volta, mais NS Soccer, mais Copa do Mundo, Marrocos e Espanha aqui na tela para vocês. De volta, pessoal, já na tela para vocês, para a gente relembrar a campanha de Marrocos, a campanha da Espanha. Marrocos começa essa Copa do Mundo com um empate, né? Marrocos e Croácia tiveram um empate. Depois, Marrocos tem uma vitória em cima da Bélgica e encerra tendo uma vitória em cima do Canadá também. Tá? Então, a equipe de Marrocos faz uma excelente primeira campanha. Se a gente imaginar, só para a gente ter uma ideia do feito de Marrocos, numa chave que era difícil, Croácia, Bélgica e Canadá eram equipes boas. Então, assim, ou pelo menos a gente tinha expectativa que eram equipes boas. Se a gente for pegar, por exemplo, Portugal, né, pegar os líderes de cada grupo, né, Portugal 6 pontos, Brasil 6, Marrocos teve 7 com saldo 3, tá? Vamos pegar 6 pontos, impressionante. 6 para o Japão, 6 para a França, 6 para a Argentina, 7 para a Inglaterra, aí com saldo 7, e a Holanda também 7 com saldo 4. Então o Marrocos fez a terceira melhor campanha da fase de grupos. Tá? Apenas Inglaterra, que fez a melhor campanha, e a Holanda, que foi a segunda melhor campanha dessa fase de grupos, estão à frente do desempenho da equipe de Marrocos em pontuação e depois nos desempates de saldo, gol marcados, enfim. Se a gente for olhar, uma equipe muito bem organizada, entende muito bem a fase de jogo, a gente vai comentar isso mais à frente na estatística, mas vale a pena a gente olhar. E a Espanha? A Espanha surpreendeu negativamente, né, principalmente na última rodada, contra a equipe do Japão. A Espanha estreia fazendo uma goleada em cima da Costa Rica, 7-0. Essa goleada, a gente imaginou que a Espanha fosse nadar de braçada nesse grupo. Tem um jogo difícil com a Alemanha, 1-1. Um jogo onde a Espanha poderia ter ter rendido mais, principalmente na fase final do jogo. Então a Espanha tem uma queda muito grande no segundo tempo. Né? A gente olha para a equipe da Espanha com uma certa desconfiança, principalmente pela juventude, né, dos jogadores, são jogadores muito jovens, e depois faz 1-0 contra o Japão e acaba sofrendo a virada, e aí na virada a gente vê que a equipe da Espanha sentiu muito e ela tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando não tem esse centroavante, não tem o Morata ali na frente, acaba sentindo demais a equipe da Espanha. E olhando o cenário que a gente vai olhar agora, a gente vai olhar de novo. Iago, você vai mostrar sempre isso? Claro, sempre importante a gente voltar nesse gráfico aqui, que é o de associação voltado para a primeira fase, tá bom? Então, se a gente olhar a primeira fase, o que foi importante, a gente vai passar isso rapidinho, a gente já falou isso nos outros vídeos, foi a conversão de passe para chute, chute para gol, tá? Ficar com a posse é legal, mas não é o mais importante. E ter muito chute, mas não aproveitá-los, é um sinal negativo. É um sinal que pode gerar perigo para você. Na fase de defesa, a questão de bloquear o chute ou de defender também é importante. Ou seja, a gente está olhando para um cenário onde as conversões, principalmente de você conseguir passar essa bola e gerar uma finalização,
e também conseguir gerar a partir dessa finalização um gol é importantíssimo. E na fase de defesa, você principalmente evitar o gol do adversário, seja através do bloqueio ou das ações do goleiro, também são extremamente importantes para a equipe. E aí, quando a gente for olhar as duas equipes, tanto Marrocos quanto Espanha, a gente pode olhar este gráfico aqui. A Espanha em laranja, Marrocos em azul. O que isso quer dizer, Iago? Vamos lá por partes, tá? Então vamos começar pela equipe da Espanha, porque vocês podem ver que já tem uma área ali preenchidíssima de laranja aqui embaixo na tela para vocês, né? Então a gente vai começar por entender os passes. A Espanha é o que mais dá passe em defesa, mais passe para o meio, mais passe para o ataque. Então é uma equipe que vai ficar muito em posse da bola. Até aí novidade nenhuma. O grande ponto é que Marrocos também, ao longo da primeira fase, não foi uma equipe que ficou em posse da bola. Ou seja, não é uma situação desconfortável para Marrocos. Muito pelo contrário. É uma situação que eles já estão habituados e foram muito bem quando as outras equipes tiveram a posse da bola ao longo da primeira fase. São demandas de jogo diferentes, mas é importante entender que nesse cenário a Espanha e Marrocos vão se complementar. E aí, cabe, por exemplo, a gente pode fazer um comparativo com a seleção brasileira, que é uma outra seleção que também fica em posse da bola. Espanha e Brasil, se espera que a Espanha tenha um pouco menos do que a média, do que o normal da Espanha. Tá? Mas Espanha e Marrocos, se já é confortável para Marrocos jogar sem a posse da bola, por vezes vão jogar no contra-ataque em ataques mais rápidos, tá bom? Não necessariamente seja ruim. Onde está a vantagem da equipe de Marrocos? Justamente nas ações de defesa, né? Então ela bloqueia muito bem os chutes para gol, intercepta muito bem e desarma muito bem. São ações de recuperação da posse da bola, seja ela tendo uma leitura, e aí a gente está falando de novo das competências essenciais, né? Então eu tenho uma leitura adequada do jogo, comunicação na ação, me posiciono adequadamente, né, no campo, né, a posição minha em relação aos meus adversários e companheiros, e faço a interceptação através da minha relação com a bola e permito seguir a jogada. Ou eu faço uma ação de 1 contra 1, onde eu tenho uma leitura direta daquele meu adversário que está vindo em direção, também me posiciono de forma adequada, não só pela posição que eu vou ter em relação a ele, mas pela minha postura corporal, pela ação que eu vou ter, pela leitura de jogo que eu vou ter e o time que eu vou ter, e tudo isso vai estar relacionado às competências que a minha equipe vai ter em recuperar essa bola via desarme, tá? Via retirar a bola do adversário quando ele estiver em condução. Tá? Ambas as equipes também defendem muito bem, mas é claro, a equipe da Espanha não é uma equipe que foi muitas vezes testada, e das vezes que foi testada, grande parte virou gol, né? Principalmente no jogo contra o Japão a gente viu muito isso. O Unai Simon não é necessariamente o melhor goleiro dessas últimas gerações da Espanha, é um goleiro bem questionável, inclusive, mas é a escolha do técnico, né? Basicamente pelo modelo de jogo. Você tinha o De Gea em grande fase no Manchester United, mas é um De Gea que não sabe sair jogando como, em tese, o Unai Simon sabe sair jogando, apesar de ter errado no último jogo, né? Mas a gente pode olhar agora para outra parte do gráfico, que é a parte ofensiva ali das conversões. E aí vem o grande problema da Espanha. Porque se ela fica muitas vezes com essa posse da bola, ela não consegue converter essa posse da bola em chutes a gol. Então ela tem muita dificuldade. Iago, mas eu estou vendo aqui que ela chuta mais do que Marrocos, seja de dentro ou de fora da área. Você tem total razão nessa análise. Mas perceba como ela demora muito para construir. Ou seja, a gente está falando de uma equipe que vai chutar gol, claro. Vai chutar mais que o adversário? Bem provável, até pelo tempo de posse de bola. Mas que em relação ao que o adversário consegue produzir, é equiparável. Então, assim, percebam como Marrocos consegue, com muito menos passe, gerar uma quantidade de chutes próxima de fora da área, um pouco mais distante de dentro da área, mas mesmo assim não tão distante, né? A gente está falando aqui próximo de 50 e esse próximo de 30. Então, assim, é uma distância relativamente pequena. Eu sei que é 20%, mas mesmo assim é relativamente pequena em relação, por exemplo, às que chutam mais aqui de dentro da área, tá? A gente está falando assim, seriam duas equipes que provavelmente estariam próximas do mesmo bolo ali se a gente fosse dividir em faixas, né?
para essa análise. Então a gente está olhando para uma equipe que tem dificuldade de conversão desse passe e chute, que é o que aconteceu principalmente no jogo contra o Japão, e que quando finaliza, ela consegue converter. Esses dados de conversão, a gente tem que lembrar que a Espanha tem esses dados muito bem organizados, muito por conta do jogo contra a Costa Rica. Tá? E aí talvez a gente tenha que olhar eles com um pouco mais de cautela, porque isso não foi a tônica dos outros jogos. Tá? A gente tem um jogo que ele vai puxar essa Espanha muito para cima na análise, né? Principalmente na análise de finalização e também nessa transferência, né? Nessa conversão de chute para gol. Tá? Então a Espanha não conseguiu fazer isso tão bem contra a Alemanha, não conseguiu fazer isso tão bem contra o Japão. Contra a Costa Rica fez muito bem e esse jogo puxa muito para cima. Então, o que a gente pode observar? Que esse jogo foi atípico nesse quesito. Tá? Esses pontos aqui, passe para o meio e passe para o ataque, né? Passe defesa, meio e ataque, foram alto em todos os jogos. Então é constante da equipe da Espanha. Esses dados aqui de finalização não são constantes. Então a gente precisa observar essa Espanha com cautela, porque ela tem uma dificuldade muito grande pelo número de passes que ela dá, de gerar uma finalização e gerar perigo para o adversário. E aí a gente vai para os destaques. Claro, começando pela equipe de Marrocos, o destaque é o Hakimi, né? Obviamente, grande jogador da equipe de Marrocos, ele e o Ziyech, mas o Hakimi, para mim, vem fazendo uma grande Copa do Mundo e é um jogador assim excepcional. Demorou aí uma temporada para encaixar na equipe do Paris Saint-Germain, encaixar assim em definitivo, né? Fez uma temporada de alta e baixa primeiro e agora já nessa segunda temporada vem fazendo uma grande temporada com a equipe de Paris, que é justamente onde ele atua melhor, jogando como um ponta, como um ala, né? Não necessariamente como um lateral numa linha de 4, mas jogando ali com 3 zagueiros e ele apoiando mais. Ele consegue ter uma atuação, principalmente tendo essa liberdade no corredor muito grande para pisar muitas vezes na área e aí sim, fazendo uma análise sobre ele, né? Olhando para as características dele, a gente está falando de um jogador de uma excelente relação com a bola, né? Jogador com uma excelente relação com a bola, seja na proteção, ou seja, ele entender como ele pode utilizar a parte física dele para se colocar em uma situação vantajosa para a ação seguinte em posse da bola, ou também um jogador de muita velocidade e dribles curtos. Ele não vai ser um cara de dribles excepcionais, assim, meio Neymar, por exemplo, ou algo do tipo, mas esses dribles mais curtos ele vai sair muito bem. Um jogador muito forte fisicamente, né, nesse confronto 1 contra 1, ele é muito forte e também, pela condição física que ele tem, ele consegue participar tanto da fase ofensiva quanto defensiva, mas, obviamente, a contribuição maior, ou que vai dar maior destaque para ele, será na parte ofensiva. Olhando ainda para o Hakimi, para toda a equipe de Marrocos, uma equipe que joga em velocidade permite com que esse jogador se destaque muito. Então ele vai ter ali nesse corredor direito, que é onde ele vai estruturar mais vezes o espaço, uma atuação muito determinante para essa equipe de Marrocos construir as suas inter-relações, para se comunicar de maneira adequada. Vai ser um ponto que o Ziyech vai conseguir encontrar o Hakimi várias vezes ao longo do jogo e é um ponto de perigo para a equipe da Espanha, sem sombra de dúvidas. Tá? E aí, se a gente for observar o lado da Espanha, né, não só o lado de Marrocos, mas o lado da Espanha, a gente pode observar um jogador que no Barcelona tem tido dificuldade de adaptação nessa segunda temporada, mas que na Espanha tem ido muito bem. É um jogador que eu gosto muito de assistir desde a época do City. Eu confesso que dessas transferências do City foi a que menos gostei, né, dessas vendas que aconteceram, né, que eu considero ele um excelente jogador, seja atuando pela esquerda ou pela direita. O Ferran Torres é um excelente jogador e o trio de ataque com o Asensio, com o Olmo e com ele ficou um trio muito móvel. Ainda falta alguém de maior poderio de finalização, né? O Ferran Torres é um ponta, né? O Asensio também e o Olmo também. Então você tem 3 caras de muita mobilidade que podem gerar muita finalização, mas é claro, podem gerar muita finalização a partir do momento que tenha essa movimentação e que tenha essas oportunidades. Mas eles não são aquele 9, por exemplo, como o caso do Morata, que entrou e marcou
nos 3 jogos da Espanha, né? Então, assim, se essa bola está passando pela área muitas vezes, esses jogadores de alto grau de movimentação, como é o caso do Ferran Torres, como é o caso do Olmo e o caso do Asensio, eles vão gerar um grande número, mas se não tiver alguém para aproveitar, para transferir essas finalizações em gol, acaba atrapalhando, né? Você cria muitos passes, cria muitas situações, cria muita finalização, converte menos do que poderia. E aí é um grande problema, né? É aquilo que a gente falou da equipe da Espanha agora há pouco. Você tem uma alta posse de bola, constante em todos os jogos, mas você tem uma variação nessa taxa de conversão de finalização muito grande entre os jogos. Então, assim, eu espero muito, acho eu que a Espanha tem condições de encarar Marrocos e vencer. Não acho que é um jogo dos mais difíceis para a Espanha, acho que ela tem condição, mas é uma equipe que vai precisar converter logo o primeiro gol, né? Ela vai precisar converter logo esse primeiro para ter uma tranquilidade, porque se esse número de chances criadas não forem aproveitadas, a gente está falando do espaço muito grande e de jogadores, principalmente na linha de defesa mais velhos, né? Carvajal, o Rodri já ainda é mais novo, né? O Rodri e o Laporte ainda são mais novos, mas você tem o Alba na esquerda, que também já tem mais idade, você tem o Busquets no meio campo, que também tem mais idade, e isso vai pesando, principalmente para a fase final do jogo, que é quando eles vão começar a sentir, e aí você vai ter que colocar a molecada para jogar. Vai entrar o Baldé, provavelmente, no lugar do Alba, você pode ali ter uma entrada de um Pau Torres e a saída do Busquets, né, colocando o Rodri ali como meia central. Então você tem uma série, como volante, né, você tem uma série de situações que vão ser prejudiciais ao longo do tempo para a Espanha. Então a Espanha necessita fazer logo o primeiro gol e manter essa posse, conseguir fazer o que ela faz bem e, é claro, né, evitar erros como foram com o jogo do Japão, erros individuais ali na troca de passe que custaram caro para a Espanha e quase custaram uma classificação em determinados momentos ali do jogo de Costa Rica e Alemanha, né? Quase que a Costa Rica classifica e a Espanha fica de fora. Então, sempre necessário ir evoluindo ao longo da competição. A Espanha tem condições, mas é necessário esses apontamentos também. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado dessa análise. Novamente, curtida, comentário, compartilhamento, inscrição, ativar sininho, tudo que todo mundo te pede, faça aqui também para ajudar demais esse canal a crescer e a gente aumentar o tamanho da comunidade. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e valeu!